possa, inclusive, utilizar como fonte de educação continuada para todos nós, né? Fomenta, inclusive, no nosso hospital, uma qualificação aí, técnica compartilhada entre as equipes. Isso aí é uma iniciativa bem positiva. Então, Vitor, Laila está conectando, mas, enquanto isso, agradecer o convite, né, para participar da reunião junto a vocês, para discutir um tema sempre muito interessante em cardiografia, que é a avaliação de fluido-responsividade. Eu julgo que existem dois cenários quase que universais dessa ferramenta, que é o ecocardiograma à beira-leito, no cenário de terapia intensiva. Um deles é fluido-responsividade, a outra é a avaliação de choque circulatório em ambiente de terapia intensiva. Então, acredito que a gente vai estar discutindo aqui uma das funções do ecocardiograma beira-leito, que é, em ambiente de terapia intensiva, um dos mais importantes na condução clínica. Naturalmente, a minha visão sobre o ecocardiograma desse tema é que o ecocardiograma isola... Hoje a gente estava até brincando na unidade cardiológica, onde eu estava falando do índice de sensibilidade para a doutora Márcia, e ela estava avaliando esse índice com uma certa criticidade. E há de ser mesmo, porque nenhum parâmetro ecocardiográfico ele é universalmente aceito como um excelente preditor de avaliação de fluido, responsividade e de volemia. Mas, certamente, a somatória das informações do ecocardiograma deve ser associada a informações clínico-laboratoriais para que a gente chegue a uma interpretação final de uma tendência pró-fluido-responsividade ou não para o doente. Então, eu vejo o ecocardiograma como um elemento que deve ser, sim, considerado à beira-leito para a tomada dessa decisão sobre fluido-responsividade e teste volêmico, né? Então, certamente, acrescenta informação e auxilia a gente na tomada de decisões. Seja bem-vindo, doutor Adriano. Do ponto de vista da anestesia, a ecocardiografia vem crescendo a passos largos na nossa prática. A gente lida com manejo volêmico o tempo todo na nossa prática. Agora, mais ainda, que nós estamos também atuando como intensivistas. Então, a gente trabalha muito com monitorização invasiva, e o ecocardiograma tem ganhado cada vez mais espaço por ser uma monitorização não invasiva, como o tanso torácico, ou pouco invasiva, quanto o tanso esofágico. Então, já está incorporado na nossa prática, e é importante esse tipo de sessão para a gente poder aprimorar nossos conhecimentos, ter a visão do cardiologista, já que são vocês que tradicionalmente dominam esse tema. A gente vai pegando aos pouquinhos um pouquinho do conhecimento com vocês. Ok, seja bem-vinda, Laila. A gente estava discutindo um pouco sobre a importância da ferramenta na avaliação de fluido-responsividade, né? Trocando um pouco as impressões aqui entre a gente da cardiologia e anestesia, esperando a sua conexão aí. A palavra é toda sua a partir de agora. Boa noite, pessoal. Desculpem aí o atraso, a internet não estava ajudando. É um prazer estar participando aqui da sessão conjunta da cardiologia e da anestesia. Eu sou Laila Gomes, sou residente do 2º ano de eco e vim aí com a incumbência de conversar um pouquinho e aprendermos juntos sobre, na verdade, fluido-responsividade. E para que a gente possa conversar sobre isso, trouxemos esse artigo, que é um artigo que foi publicado aqui nessa revista de Eco, Research in Practice, que é um artigo que fala como a ecocardiografia pode servir de ferramenta para mensuração e predição da fluido-responsividade. Foi um artigo de junho de 2016. E, então, primeiro, assim, a gente precisa lembrar assim, que existe um grande desafio no tratamento de pacientes graves, de forma geral, que é justamente a otimização da perfusão, da oxigenação dos tecidos, né? E que, para que isso ocorra, é necessário uma adequada volemia. Essa ressuscitação volêmica acaba sendo uma das principais metas nesses pacientes críticos. E o ecocardiograma tem um papel assim, fundamental, porque é um exame assim, precisa normalmente de um especialista, mas pode ser feito à beira-leito,
e com o treinamento adequado, pode trazer inúmeros parâmetros fundamentais para que a gente entenda um pouquinho dessa ressuscitação volêmica. O objetivo dessa ressuscitação pode ser com fluidos, com vasopressores, inotrópicos, é garantir um fornecimento adequado de oxigênio para tratar as disfunções orgânicas, né? Então, o que é essa fluido-responsividade? É justamente quando a gente faz uma expansão volêmica com de 300 a 500 ml, uma alíquota, né, de volume, a gente consegue aumentar o débito cardíaco daquele doente em cerca de 10 a 15%, e consegue, então, otimizar a sua hemodinâmica, tirando aquele doente crítico de um choque. A gente precisa entender que essa fluido-responsividade ela tem um equilíbrio, tem um limite, porque a gente tem que ter cuidado com o uso abusivo desse fluido, principalmente em terapia intensiva, porque é bem tênue isso. Se a gente usar de forma indiscriminada, sem parâmetros, para entender o quanto é ótimo, o ponto ótimo daquilo, a gente acaba causando também consequências que podem aumentar a mortalidade dos doentes, né? A gente sabe que o paciente que a gente pesou a mão e hidratou excessivamente, aumenta o tempo de permanência em unidade de terapia intensiva, pode levar a lesão renal também, a congestão pulmonar, que eu já tinha dito, inclusive aumenta o tempo de ventilação mecânica também, aumentando níveis de infecção. Então, a pergunta de $1 milhão é justamente assim, ele é fluido responsivo, né? O eco é uma ferramenta que vai nos ajudar de forma baseada em evidência, né? Mostrando certos parâmetros justamente para que essa pergunta seja respondida. Bom, como conceito, assim, a gente precisa lembrar que existem alguns parâmetros estáticos que a gente costuma usar, né, assim, de forma mais grosseira. O paciente aumentou, elevou a PA, significa que esse paciente aumentou também o débito cardíaco, significa que aquele volume que eu fiz, já que aumentou a pressão arterial, significa que o paciente respondeu, é fluido responsivo, não é bem assim. Esses parâmetros, assim, mais que a gente encontra mais facilmente, eles não são os ideais, os mais acurados para avaliação da fluido-responsividade, né? A gente, pelo ecocardiograma, vou mostrar mais para frente, que existem alguns parâmetros como stroke volume, velocidade máxima do pico do fluxo aórtico, medidas de veia cava também, que são dados super interessantes que vão nos ajudar a entender, a quantificar essa fluido-responsividade. E para isso, para a gente entender por que esses parâmetros são tão bons e tão acurados, a gente precisa entender, lembrar que o débito cardíaco, ele é o stroke volume multiplicado pela frequência cardíaca, né? Então, o débito cardíaco depende do stroke volume. Esse stroke volume, né, esse volume sistólico ejetado a cada batimento, ele também é dependente de uma pré-carga, precisa ter aquele volume, precisa ter aquela quantidade de líquido ali, forçando, estirando o ventrículo para que ele contraia e faça uma ejeção adequada para reverter aquele choque, né? Esse débito cardíaco, ele também tem relação com a entrega de oxigênio. Essa entrega de oxigênio que vai melhorar a perfusão tecidual, ele depende de um bom débito cardíaco e depende também da quantidade de oxigênio disponível ali no leito arterial, né? Que varia, depende da hemoglobina, da saturação, da pressão de oxigênio tecidual. E essa pré-carga, né? Esses Laila, conceitos básicos, deixa eu interromper só para fazer uma pergunta. Você pode voltar aí no slide anterior? Posso Tem um conceito aí bem importante que você citou, que é débito cardíaco. Tanto na avaliação de fluido-responsividade, quanto na avaliação de choque circulatório no ambiente de terapia intensiva, débito cardíaco é algo fundamental. A minha avaliação vai partir muito do entendimento do comportamento de performance cardíaca e, com isso, do débito cardíaco. Então, débito cardíaco, a gente sabe bem que depende da frequência cardíaca, e você falou que depende também do stroke volume. Mas a gente tem residentes de clínica médica, residentes que acabaram de entrar na cardiologia, e eles estão me perguntando aí, o que é o stroke volume? O stroke volume é justamente a quantidade, o volume ejetado
na via de saída do ventrículo esquerdo a cada batimento. Então, é uma medida de volume mesmo. E esse Então, o volume... débito cardíaco depende do stroke volume, que nada mais é do que o volume sistólico ejetado a cada batimento, e depende naturalmente também da frequência cardíaca. Acho que é isso, né? Só para ficar claro, porque eu acredito que esse conceito de stroke volume ele deve perpassar por toda a sua aula. E é muito importante a gente entender que o stroke volume, que o débito cardíaco depende do stroke volume, porque quando a gente faz o alíquota de volume num determinado doente, o que a gente quer é fazer com que o oxigênio chegue na periferia. E para que o oxigênio chegue na periferia, esse paciente precisa ter um débito cardíaco adequado, justamente pela primeira fórmula que a gente está vendo aí. O débito cardíaco, a entrega de oxigênio, que é esse DO2 aqui, essa entrega de oxigênio, ela depende do débito cardíaco e da presença do oxigênio ali no leito arterial, de forma geral. Então, na hora que a gente faz aquela alíquota de volume, é pensando em todos esses pontos. É pensando que a gente vai ter hemoglobina suficiente para carregar esse oxigênio, vamos ter no leito arterial muito oxigênio e vamos ter um coração bombeando, fazendo esse débito cardíaco adequado para que o paciente receba aquele volume e aquele volume seja suficiente para promover um débito adequado para perfundir todos os seus tecidos. Então, numa fase inicial do choque ou num contexto de hipovolemia, o doente pode se apresentar inicialmente taquicárdico, na tentativa de compensar uma redução do volume sistólico ejetado, tentando manter o débito cardíaco. Normalmente é o que a gente mais vê, né? Essa taquicardia inicial, é muito comum isso. E aquele fluido responsível, aquele indivíduo que teria uma boa resposta à prova volêmica, ao desafio volêmico, e com isso você tenderia a incrementar débito cardíaco através da melhora do volume sistólico ejetado. É isso Perfeito. mesmo? É exatamente isso. Às vezes, na urgência, a gente não consegue estar mensurando se aquele doente é fluido responsivo ou não. A gente tem um paciente em choque na nossa mão, às vezes a gente faz o volume e depois a gente pergunta se ele é fluido responsivo ou não. Mas no momento que está na unidade de terapia intensiva, no momento que tem a equipe ali de cardiologia, de eco, dando assistência àquele doente, a gente não pode mais, de forma desenfreada, pensar em dar volume, porque a gente precisa, aí sim, começar a pensar na fluido responsividade, justamente por aqueles detalhes que eu falei, que se a gente também pesar a mão e dar de forma ininterrupta, a gente vai começar a fazer mais mal do que bem. Então, a gente precisa ter esses conceitos iniciais em mente, para que a gente possa começar também a entender quais parâmetros podemos utilizar no eco para avaliar a fluido responsividade e começar a usar nos nossos indivíduos, nos nossos pacientes, né? Então, continuando, ainda dentro desses conceitos, né, uma coisa também interessante é sobre a pré-carga, né? A pré-carga, no caso, que é determinada justamente pelo gradiente pressórico entre a capacitância das veias e o átrio direito, ele é também importante, porque ele também tem a ver diretamente com o débito cardíaco, com o stroke volume, né? Essas veias que eu falei, essa capacitância das veias, quando eu falo, são as veias, da veia cava para baixo, né? A gente tem ali toda aquela veia hispânica, que inclusive é responsável por cerca de 20% do nosso volume. São veias que elas conseguem aumentar suas dimensões para ficar, para conter um volume de sangue significativo, e toda vez que a gente precisa dispor desse volume para ajudar a aumentar o retorno venoso, a ajudar a aumentar nosso débito cardíaco, a gente pode contar com esse volume que tem aí nessas veias capacitantes. E isso é regulado muito pelos receptores alfa-adrenérgicos que essas veias têm, né? Elas fazem, quando a gente usa as drogas vasoativas, etc., eles vão fazer uma vasoconstricção em todo esse leito, e esse líquido ele vai ser disposto pela veia cava rumo ao coração para melhorar o nosso débito. Isso é feito inicialmente, né? No primeiro momento, isso ocorre. Em algum ponto, pode ser que isso não seja tão mais efetivo, e aí a entrada do volume que a gente vai dar através da expansão hídrica vai contribuir para manter esse mecanismo.
E aí eu trouxe, inclusive, essa figura que o artigo traz, que eu achei bem interessante para entender isso, né? Ele traz aqui para explicar um pouquinho sobre o retorno venoso, né? Ele fala que a gente tem aqui nessa figura A um recipiente que contém um volume unstressed, né, que é um volume que ele meio que ele é fixo ali, e não é ele que vai contribuir com a circulação sanguínea de forma geral. Esse tanque, né, esse recipiente, ele possui um volume residual que fica ali acima do unstressed volume, que é o stress volume, né? E esse volume daqui de cima é que vai, a depender da resistência das veias, né? Da resistência venosa sistêmica e também da pressão do átrio direito, ele vai ser mobilizado rumo ao coração quando for necessário. Ele fala também, o artigo traz, que aqui na figura B, que o que é que a gente pode fazer também? Muitas vezes a gente pode dar líquido para o paciente justamente para aumentar esse volume, esse stress volume, né? Ou então a gente pode também até reduzir o tanque. Aqui embaixo ele mostra. Quando a gente faz vasopressores, que faz justamente essa diminuição do volume do vaso, a gente acaba mobilizando esse líquido rumo também ao átrio direito, fazendo com que aumente esse retorno venoso. Então, eu achei essa figurinha bem legal para entender esse mecanismo. E o gráfico mais importante, talvez, de hoje, seja esse aqui, que a gente da cardiologia gosta muito, que fala que é de Frank Starling, né? Essa curva de Frank Starling, justamente porque quando a gente faz volume num paciente, a gente acredita que o nosso paciente ele é fluido responsivo, né? A gente acredita que a gente está fazendo volume para beneficiá-lo, e a gente acredita que o nosso doente está aqui nessa primeira curva, que vamos dizer que esse paciente ele tem uma contratilidade normal, e ele está aqui nessa fase ascendente da curva. Na hora que a gente faz esse volume, a gente percebam que a gente está fazendo volume no doente, o volume diastólico final dele está aumentando, e isso faz com que tenha uma vigorosa contração desse miocárdio, fazendo com que haja um aumento também significativo do stroke volume. Quanto mais na fase ascendente inicial dessa curva, no primeiro momento que a gente dispõe desse aumento desse volume, ele faz uma resposta de stroke volume, de uma variação do stroke volume significativa. E isso significa, como a gente viu, que uma coisa, o stroke volume é dependente do débito cardíaco, né? No caso contrário, o débito cardíaco depende do stroke volume. Na hora que a gente faz isso, o débito cardíaco vai ser vigoroso também, e o paciente vai pegar aquele líquido que a gente deu e vai fazer uma resposta excepcional. Agora, percebam que à medida que a gente vai andando nessa curva, não importa você aumentar mais esse volume diastólico, ou seja, não importa você estar dando mais líquido para o doente, porque ele vai fazer um platô e não vai ter mais aumento do stroke volume. Ou seja, você está dando líquido para o doente, e ele não está mais recebendo o benefício desse líquido que foi dado, né? Que é justamente o aumento do débito. Ele, nesse momento, é justamente o ponto onde ele começa a ter prejuízos, ele começa a ter uma tolerância ao fluido, e aí não é mais benéfico fazê-lo. Então, isso aí faz parte da lei de Frank Starling, né? Que nos diz que quando a gente estica o ventrículo além de um certo ponto, ele não mais vai contrair de forma adequada, não vai mais ter um aumento do stroke volume, e aí o paciente passa a ser fluido e responsivo. Essa é a base para o conceito de capacidade de resposta a fluidos, né? Acho que esse gráfico vocês precisam ter em mente sempre. E aí outra coisa interessante é que o ecocardiograma entra com uma ferramenta a mais nisso, porque vai conseguir nos dizer também se o paciente ele tem uma disfunção, por exemplo, ventricular, e se ele tiver uma disfunção ventricular, ele já não vai ter essa curva ótima. Ele já vai aqui para baixo, ele tem disfunção, e percebam que por mais que ele tenha também um volume diastólico final grande, ele também não vai ter um stroke volume tão adequado, ele já vai fazer menores stroke volumes, menores variações, e vai ser menos responsivo a fluido. Muito pelo contrário, a gente sabe que o paciente que tem disfunção ventricular, a gente tem que ter bem cuidado aí nessa infusão hídrica.
Continuando, que a gente vai entrar na parte de eco, né? Justamente para trazer esse lado negativo, né? Da infusão excessiva do fluido. Quando ocorre esse aumento na pressão do átrio esquerdo, isso tudo vai para da vasculatura pulmonar também, resultando justamente nesse engurgitamento pulmonar, da capilaridade pulmonar, levando ao edema pulmonar, né? O edema agudo de pulmão, que é o que a gente quer evitar. Só para deixar isso claro também, né, na prática clínica, então, eu já tinha dito isso, vou retomar, que é um dado objetivo que a gente precisa saber, esse respondedor, né, esse fluido respondedor é aquele que aumenta esse volume sistólico em 15% após o desafio volêmico. Enquanto a gente estiver encontrando esse aumento de 15% do stroke volume, do volume sistólico ejetado, ótimo, vamos continuar hidratando. Se a gente não encontrar mais isso, a gente precisa saber quando parar. Até porque, outra coisa também que a gente tem que saber é que só 50% de fluidos administrados em pacientes graves resultam em aumento do stroke volume. Então, a gente tem que saber que ainda desses 50% que respondeu, que teve um aumento do stroke volume, mais ou menos metade desses, esse stroke volume não significa que aquele líquido foi benéfico para o doente. Isso é meio difícil de entender, mas é assim, é porque o paciente, às vezes, ele está normovolêmico, ele teve um aumento do stroke volume, mas não significa que esse aumento vai trazer benefício para ele. Então, sempre pensem que a gente precisa ficar em busca desses parâmetros de fluido-responsividade para não fazer mal ao doente. O artigo também traz essa divisão, né, entre os parâmetros estáticos, parâmetros dinâmicos, né? Os parâmetros estáticos, como a pressão venosa central, né, a pressão também de oclusão de capilar pulmonar, esses parâmetros, eles são parâmetros mais invasivos, que precisam de catéter venoso, né, de Swan-Ganz, etc. E, diferente dos parâmetros dinâmicos, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é justamente essa interação pulmão-coração e também mudança de postura, que são parâmetros muito mais acurados e que a gente consegue, só tendo raciocínio de como eles funcionam, poder avaliar a fluido-responsividade, às vezes a beira-leito ali com ecocardiograma, com coisas mais simples do que invadir o doente, né? E aí a gente vai entrando na parte de fisiologia respiratória, e lembrando, né, que devido a mudanças nas pressões intratorácicas, o paciente na expiração, uma expansão, e na inspiração, um estreitamento. Isso no paciente que está em respiração espontânea. O oposto vai ocorrer em pacientes com ventilação mecânica. Eu vou mostrar isso aqui através desse gráfico. Então, essa fisiologia respiratória, ela é muito interessante, né? Porque vai induzir mudanças nos fluxos. Então, vamos pensar aqui num paciente que está em ventilação mecânica. Esse indivíduo que está em ventilação mecânica, na hora que ele está inspirando, o ventilador vai promover um aumento da pressão positiva, uma pressão muito grande nas vias aéreas, vai aumentar a pressão intratorácica e, com isso, vai tendo um aumento. Olha aqui a onda de pulso, né? Vai tendo um aumento da onda de pulso, dessa pressão sistólica final, até o final dessa inspiração, a gente tem esse aumento da onda de pulso, que é justamente aquela variação do delta-pp, né? Que a gente usa muito em unidade fechada, em unidade intensiva. Há também, como a gente sabe, um aumento do volume sistólico ejetado, porque aumenta a pressão intratorácica, dessa forma vai ter uma diminuição do retorno venoso, consequentemente, o fluxo que está ali represado no pulmão vai ser utilizado nas câmeras esquerdas, consequentemente, vamos aumentar o débito cardíaco. Então, percebam, na ventilação mecânica é o contrário do que ocorre na ventilação espontânea. Na ventilação mecânica, quando há essa inspiração
forçada pelo ventilador, a gente não vai ter um aumento do retorno venoso para as câmeras direitas, não. Vai ter uma diminuição do retorno venoso nas câmeras direitas, mas a gente acaba, no finalzinho da inspiração, recrutando todo o volume do pulmão para as câmeras esquerdas e, consequentemente, aumentando essa onda de pulso, aumentando o VTI, que é justamente essa integral das velocidades. Olha aqui, no final da inspiração, como ele faz um pico máximo de velocidade. Vamos também, como eu falei, a gente vai ter um aumento, uma dilatação da veia cava inferior, porque vai ficar todo aquele sangue represado lá na veia cava inferior. Esse sangue não vai vir para o átrio direito, aumentando essa pré-carga, causando aumentando o retorno venoso, vai ficar lá na veia cava inferior. E a veia cava superior tem um comportamento na ventilação mecânica ao contrário da veia cava inferior, diminui o seu volume justamente porque a pressão intratorácica é tão grande que vai colapsar a veia cava superior, a depender, né, de como esteja a volemia do doente. Esses gráficos aqui mostrando essa interação do pulmão-coração também são muito importantes para a compreensão de tudo que o eco vai mostrar daqui a pouquinho. Outra coisa que é dinâmico também é mudança postural, né? Mudança da postura, né, do decúbito para a ortostase, ele altera as condições de carga do coração, justamente porque vai transferir aquele volume de sangue das veias da perna para a circulação central. É uma coisa que depois volta volta ao que era o basal, mas naquele momento, aquela condição de carga, aquele líquido que faz uma mudança de distribuição do líquido corporal, às vezes é muito importante para aquele doente que está ali em choque. E a gente pode usar essa circulação própria do doente, favorecendo uma melhora do débito cardíaco dele, né? E isso é bem dito através da manobra de elevação passiva das pernas, né? Que vai contribuir também aí nessa fluidoresponsividade. Então, quais são, né, esses parâmetros do ecocardiograma que vão nos ditar, né, nos falar sobre fluidoresponsividade? Uma delas a primeira delas é o tamanho do ventrículo esquerdo. Na ecocardiografia, a gente vê isso com bem frequência, e a gente sabe que ventrículos esquerdos pequenos, com kissing wall, que é justamente as paredes se beijando. Eu vou mostrar um videozinho mostrando isso aqui de forma assim bem evidente mesmo. A gente percebe aqui é um eixo curto na janela transtorácica mesmo. Nessa janela, no ecocardiograma transtorácico, é um eixo curto. A gente percebe, parece que a nível papilar, a gente consegue ver o músculo papilar aqui. Aqui a gente está vendo os segmentos médios do coração, do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito também se posiciona daqui à frente do ventrículo esquerdo. E a gente percebe as paredes se beijando. Esse aqui são walls, e normalmente são ventrículos mais hiperdinâmicos. E quando a gente vê isso, a gente tem que pensar, será que esse paciente está hipovolêmico? É um paciente que está com um tamanho de ventrículo esquerdo pequeno, paredes se tocando. Aqui também, na janela, está até um pouquinho, a profundidade ficou inadequada, peço desculpa, mas aqui dá para ver também, no paresternal longitudinal, um eco transtorácico, é a primeira janela que a gente costuma usar, né, quando a gente está avaliando um doente. A gente percebe também que a parede anteroseptal e inferolateral, elas estão também se tocando. E acontece o mesmo aqui, agora ele mudou para o eixo curto, e dá para ver também esse mesmo movimento. Então, isso é um movimento que a gente tem que pensar que esse paciente pode estar hipovolêmico, e é um dos parâmetros que a gente usa para avaliar a fluidoresponsividade. Esse paciente ele pode ser fluidoresponsivo. No apical 4 câmeras, aqui é a mesma coisa, a gente percebe essas paredes se tocando também. Isso Laila, aí... só aproveitando esse seu vídeo da esquerda que você começou mostrando, não só o ventrículo esquerdo parece ter um comportamento hiperdinâmico, um kissing wall, como você está mostrando, mas o ventrículo direito também parece um VD pequeno e com comportamento hiperdinâmico. Você vê que praticamente na sístole o próprio VD fecha praticamente todo, né? Então o ventrículo direito também traz essa mesma conotação. Ok.
Continuando, então... Deixa eu só aproveitar também essa parada, fazer um comentário que isso é uma coisa que a gente vê muito em anestesia, a questão do kissing wall, um ventrículo pequeno e fechado, mas é muito importante o diagnóstico diferencial dessa condição com a baixa resistência vascular sistêmica, que é muito comum, especialmente nos nossos doentes. Então, pela falta de resistência à ejeção do ventrículo, ele consegue colocar para frente todo o volume que tem dentro dele. Então, nessa condição, é muito importante a gente distinguir um ventrículo que enche completamente e esvazia todo, ou um ventrículo que não chega a se encher e esvazia todo. Então, isso é muito importante para a gente definir essas coisas, porque tem condutas diferentes. Um é vasopressor, o outro é volume. Bem pontuado, Vitor. E aproveitando também, outra situação que a gente precisa aí diferenciar são alterações que podem ser encontradas do ponto de vista estrutural e que pode simular o kissing wall. Por exemplo, o indivíduo pode ter uma amiloidose com aumento da espessura miocárdica e ter um kissing wall não por hipovolemia. Ele pode ter por redução intraluminal dessa câmara cardíaca. Isso pode ocorrer em outras miocardiopatias, né? Principalmente nesse padrão de remodelamento concêntrico do ventrículo esquerdo. Isso pode ser visto, mas não por hipovolemia, e sim por uma alteração estrutural cardíaca. São as armadilhas, viu, gente, que tem, né, em todos esses parâmetros do eco. O eco é fantástico, mas existem realmente algumas armadilhas em todos os parâmetros, e realmente esses aí que vocês falaram são armadilhas do tamanho do ventrículo esquerdo. Outra coisa que eu trouxe também, o artigo também traz, é justamente a predição, né, da responsividade fluide através das variações da área do ventrículo esquerdo. Eles trazem que uma área diastólica final do VE menor do que 10 centímetros quadrados também fala sobre fluido responsividade, né? Que o paciente ele tá precisando de líquido. Esse é um parâmetro que no dia a dia do ecocardiografista a gente acaba não usando, porque ele realmente tem uma acurácia não tão boa. E precisa também de um software que nem todos os aparelhos vão ter. E também outra coisa importante é que ele é feito através do transesofágico. Então, acho que para os anestesistas ali que usam bastante o transesofágico no centro, talvez tenha o seu papel. Tendo software, né, eu acho que consegue justamente de forma manual traçar a região de interesse que você quer lá no transgástrico, vai ter como se fosse, né, um eixo curto, o ventrículo, e aí você traça a cavidade, e aí, pelo software, ele marca essa linha vermelha que é do sangue, circulando ali naquele trecho, né, que você circundou, e depois ele traz para essa curva, que é justamente a área diastólica final do ventrículo esquerdo. E ele vê o maior e o menor valor e faz o cálculo de área. E aí, se essa área for menor do que 10 centímetros quadrados, significa que o paciente é fluido responsivo. Deixa eu só fazer uma consideração, desculpe me interromper. Pode voltar ao slide anterior? Fique à vontade. Esse slide que da minha tela esquerda, esse que tem a imagem do transgástrico eixo curto, esse Maximilian Candyson, que é o autor, é um dos anestesistas que mais pesquisam fluido-responsividade na atualidade. Ele publica muito sobre isso. E esse artigo, ele fala sobre as variações da área diastólica dentro do ciclo respiratório. Então, não tem como a gente fazer isso de forma braçal com anestesia, ou com a cardiografia normal. Então, você precisa ter um software de detecção da borda que faça essa medida automática, e isso não está disponível para a gente amplamente, pelo menos não para a gente aqui. Agora, a medida estática da área diastólica final, que aqui você colocou muito bem, a questão dos 10 centímetros, a gente consegue fazer na prática traçando a borda de forma manual mesmo. Muito legal. O segundo parâmetro de predição de fluido responsividade é a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, né? Ele traz que o padrão restritivo do fluxo mitral vai refletir elevadas pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, e isso é a nossa diástole, né? Que, inclusive, em 2016 foi modificada
o Waze trouxe novos parâmetros para avaliação de diástole, e que eu trago aqui também, só para pontuar de forma rápida, assim, não é aula de diástole, né? É um bate-papo mais sobre fluido-responsividade, e ele traz os pacientes que não tem alteração estrutural, a gente precisa avaliar a linha, assim, no maior do que 14, as ondas teciduais, septais e laterais, a septal menor do que 7, a lateral menor do que 10, a velocidade da tricúspide maior do que 2,8 e um átrio esquerdo já com aumento discreto, né, a partir de discreto, acima de 34, se a gente tiver mais do que 2 desses aqui, a gente tem critério para que esse doente já tenha disfunção diastólica. Agora, se for um doente que tenha alteração estrutural, aí a gente vai começar a avaliar, através da onda EA, se essa relação for menor do que 0,8, a gente já dá função diastólica. Se for uma relação menor do que 0,8, mas com E grande, maior do que 50, ou um EA entre 0,8 e 2, a gente tem que avaliar novamente os critérios que eu já tinha comentado anteriormente. Se for 2 de 3, a gente já, inclusive, encontra aumentos das pressões de enchimento. E se for um padrão restritivo, aquele antigo padrão restritivo EA maior do que 2, essa relação tão grande, a gente já considera que tem disfunção, inclusive, grau 3. Então, esse segundo parâmetro que a gente mede, acho que eu mostro aqui, a gente vai medir a diástole utilizando o cursor na válvula mitral, e aí a gente vai, através do pulsado, justamente avaliar a onda E, a onda A, para ver aquela relação EA que eu falei. Se for menor do que 0,8, a gente já pensa em disfunção diastólica, mas aí a gente precisa justamente individualizar se ele tem alteração estrutural ou não, para seguir aqueles fluxogramas que eu falei anteriormente. Então... Laila, só lembrando que 2 comentários. Primeiro, eu acho que a avaliação de fluido responsividade precisa ser um pouco mais intuitiva. Essa diretriz de 2016 é uma diretriz completa, complexa, acredito até que mais para uma aplicabilidade de especialista. No ano desse artigo, que foi em 2016, coincide com o ano da publicação da diretriz. Então, aqui o que eu acredito que principalmente é um enfoque quando você fala da avaliação de função diastólica na predição é basicamente como está a relação de E', como está a relação de PD2 desse doente, e um padrão tipo restritivo com onda E maior que 2 vezes a onda A, sugere sim aumento de pressão de enchimento, e esse paciente tende a ser mais fluido responsivo. Talvez seja esse um pouco o sentido conceitual. Isso. Porque a diretriz é uma diretriz um pouco mais complexa e entra por questões que eu acho que nem sempre vai trilhar o caminho de avaliação de fluido responsividade, mistura com outras questões. Mas valeu a pontuação, de qualquer forma. Perfeito. E a gente precisa também avaliar essa questão da função diastólica na predição de fluido responsividade, porque esses doentes que têm disfunção diastólica, eles podem estar hipovolêmico, eles respondem rapidamente a uma alíquota volêmica, mas eles são os doentes que mais facilmente vão cair naquela tolerância fluido-tolerância que eu comentei, que é o lado maléfico do líquido, né? Que a gente vai começar, como ele tem pressão de enchimento aumentada, facilmente transborda aquele excesso de líquido que foi dado, e eles, de forma mais fácil, vão fazer também edema agudo de pulmão, congestão, etc. Até porque o estiramento desse miócito ele já está ocorrendo pela própria PD2 elevada, né? Então, a tolerância dele a volume deve ser menor mesmo, e com menor capacidade de resposta à própria lei de Frank-Starling, né? Vamos dizer Sim. Assim. A complacência está prejudicada, qualquer alíquota de volume já é, às vezes, excessiva para aquele doente, ele responde muito rápido. Outra coisa que talvez seja uma das principais, né, que o eco pode contribuir aí nessa predição da fluido-responsividade, é justamente a variação, as variações que a gente pode calcular usando a via de saída do ventrículo esquerdo.
Uma delas é a variação do stroke volume, né, que é justamente aquele volume sistólico ejetivo que a gente já vinha conversando. Então, ele é um parâmetro muito importante, é um parâmetro com uma boa acurácia, e que se a gente tiver uma variação desse volume sistólico maior do que 12%, a gente pode predizer essa fluido-responsividade, né? Para avaliar esse stroke volume, a gente vai, deixa eu ver aqui, a gente vai na janela paraesternal, vai diminuir a abertura, o ângulo de abertura, às vezes precisa até dar zoom naquele local, a gente vai medir aqui a via de saída esquerdo. Essa via de saída, a gente precisa ter bem cuidado nessa medida, porque ela é elevada ao quadrado. Para eu explicar porque ela é elevada ao quadrado, a gente tem aqui essa via de saída como se fosse um cilindro. Então, para a gente calcular esse volume aqui, a gente vai ter a distância que é justamente a via de saída, e a gente vai multiplicar, deixa eu voltar aqui para a fórmula para vocês verem. A gente vai multiplicar a área, essa área ali da via de saída, pela distância, e a distância vai ser o VTI da via de saída. Então, a área, a gente sabe que a área de um cilindro é πr ao quadrado. Fazendo o cálculo aqui, colocando a área como 0,785 vezes o diâmetro ao quadrado. Então, justamente essa medida aqui, ela é elevada ao quadrado. Então, ela é a que mais interfere nesse cálculo. Então, é muito importante que, para calcular o stroke volume, a gente meça com bem cuidado aquela via de saída. Além disso, a gente vai precisar, né, como eu falei, dessa distância que é o VTI, a integral das velocidades aqui, usando essa janela aqui de cima, que é apical 5 câmeras. A gente vai colocar o cursor aqui na via de saída, vai usar o pulsado, o Doppler pulsado, e vai tracejar essa área sob a curva. Tracejando a área sob a curva, automaticamente a gente vai ter esse VTI em centímetros. E aí a gente vai usar o VTI multiplicando por essa área, só colocando aqui o diâmetro, que é justamente aquele de forma linear, esse valor, a gente vai encontrar, então, o nosso stroke volume. A variação, o que é que eles pedem também para fazer? Eles pedem para a gente aumentar a varredura, para que a gente possa pegar, dentro de um mesmo ciclo respiratório, o maior e o menor stroke volume. Então, aqui ele não mostrou isso de forma tão nítida, mas se a gente pegar o stroke volume, vamos supor, desse segundo batimento aqui menor e desse, se a gente faz o cálculo e vê essa variação do volume. Se for maior do que 12, vai predizer fluido-responsividade. A gente usa muito isso na UTI. É muito comum, né, a equipe assistente, os diaristas precisarem dessa medida de VTI, até porque através dele a gente também consegue chegar no débito cardíaco, né? E aí a gente consegue ter todos esses parâmetros do paciente em mãos. Outra coisa também, outro dado, outro parâmetro importante é a velocidade de pico aórtico, né? E a variação do VTI propriamente dito, né? Ali a gente viu o stroke volume, já é um cálculo um pouquinho mais rebuscado. Aqui a gente quer a velocidade de pico aórtico mesmo, que a gente, aqui nessa figura B, a gente tem justamente isso. A gente vai medir a variação dessa velocidade máxima, utilizando também, aqui sim, ele usou a varredura de forma mais ampla para pegar o pico, o maior e o menor, e aí a gente vai ter também esse dado. E aqui na figura A, a gente aqui não é mais a velocidade, aqui VTI mesmo, que a gente já tinha visto no outro como era, aqui é só mostrando o que eu já tinha explicado, né, que ele pegou o menor VTI, o maior VTI, para fazer o cálculo, que também é de 12%. Então, se a gente tiver maior do que 12, a gente vai ter fluido-responsividade também. Eles trazem os cálculos, assim, esses cálculos, que eles pegam o stroke volume máximo menos o mínimo, divide pela média deles, e que a gente pode achar esse valorzinho aqui de 12%, ou então usando essa outra fórmula, uma fórmula um pouquinho mais complexa, mas ambas fórmulas vão achar esse valor aqui, que é justamente o que a gente está em busca.
Laila, Agora, pode retornar aí, só um minutinho, para fazer um comentário aqui. Esse é um momento da sua... Pode voltar mais uma vez. É um momento da sua apresentação que eu julgo bem importante. Volte mais um slide. Porque a avaliação seja da velocidade sistólica de pico, aí está ótimo, seja a velocidade máxima do fluxo aórtico, ou seja o VTI de via de saída, ou stroke volume, esses três parâmetros são parâmetros bem testados, bem validados, e por muitos são considerados um dos melhores parâmetros na avaliação de fluido responsividade. É importante certificar que todos vão entender a avaliação que Laila comentou aí sobre esse parâmetro. É interessante notar que volume é área vezes comprimento. A área, como Laila colocou, a área de um círculo é πr ao quadrado. A gente assume que a via de saída tem um formato cilíndrico e calcularia a área através dessa fórmula, πr ao quadrado, que é uma fórmula conhecida por todos. O VTI é uma somatória de velocidades que vai me dar em deslocamento um comprimento. Então, conhecendo a área e conhecendo o comprimento, eu tenho exatamente o volume, que é a área pelo comprimento. Então, é através dessa aplicação de fórmula e de informações aí que a gente chega à conclusão do stroke volume, que lá ela começou a discussão desse artigo falando sobre o stroke volume, e a gente começou discutindo o que era o stroke volume, o volume sistólico. Eu tenho como calcular esse volume sistólico através do entendimento da área desse círculo e do comprimento estimado através do VTI, obtido através do Doppler pulsado na via de saída. Então, lá ele explicou muito bem, mas eu quis ratificar isso aqui porque eu acredito que seja muito importante. Vitor. Só um comentário assim, que eu acho importante também, é que essa abordagem dicotômica com os 12%, ela não se mostrou a melhor forma. O mesmo Maximilian Kenison, do outro artigo, ele publicou um estudo muito importante no cenário da anestesia, que ele mostrou que a melhor abordagem para esses métodos é a utilização que ele chama de abordagem da zona cinza. Provavelmente a melhor forma é você pegar entre 9 e 14 com uma área que você não sabe. Então, é a área cinza. Dentro dessa faixa, ele pode ou não ser responsivo. Então, os pacientes que estão com menos de 9, tudo bem, certamente ele não é responsivo. O paciente que está com mais de 14, certamente ele é responsivo. Mas essa faixa do meio é a faixa da incerteza. E, infelizmente, a maior parte dos nossos doentes costumam estar nessa faixa da incerteza. Perfeito. Ele traz até mostrando a área sobre a curva ROC, né? E mostrando bem isso aí, essa zona cinzenta. É exatamente isso. A gente, apesar de ter sua acurácia, de ser métodos, parâmetros importantes, não são perfeitos e a gente realmente fica com essa limitação. Só uma observação, Laila, aproveitando já que está nesse ponto aí, essa zona cinza, às vezes a gente, no intraoperatório, desafia isso fazendo alguns testes. Como a gente não pode fazer a elevação dos membros durante a cirurgia, que é algo meio complicado, a depender de onde seja, a gente às vezes faz uma variação do volume corrente. E isso, um paciente que a princípio estaria na zona cinza, pode então aí se demonstrar responsivo ou não ao volume. Assim, aquilo que a gente adquire, normalmente a gente ventila o paciente com volume de 6 ml por quilo. Aí o doente está na zona cinza, seja pela variação de pressão de pulso, ou seja pela delta V-peak, o stroke volume variation. Aí a gente pode fazer um recrutamento com volume de 12 ml por quilo, e aí, então, ele de fato vai mostrar qual é a dele, Só para poder aproveitar esse gancho aí, tá bom? E complementando de AJ, que você fala que com o volume de 12 você sensibiliza, né? Você consegue tirar alguns pacientes dessa zona cinza, assim Isso. como também o teste de oclusão expiratória, que é simplesmente fazer uma pausa expiratória do doente por, acho que se não me engano, 12 segundos e ver se o paciente sai da zona cinza. Como é na expiração, acaba aumentando bastante o retorno venoso e sensibiliza mais ainda, né? Eu estava lendo sobre isso aí e vendo, inclusive, que o volume corrente que eles pedem é 8, mais ou menos, né? De 12, eu acredito que deve sensibilizar mais ainda. É interessante. Bom, continuando então, já... algumas armadilhas, né?
justamente da variação da via de saída, né? Usar essa medida como predição de fluido responsabilidade. Eles falam que o paciente precisa estar em ritmo sinusal, né? Porque senão o stroke volume pode variar, isso é verdade. Extrasístole já é um problema que varia de um batimento para o outro, stroke volume, quanto mais se o paciente tiver em arritmia mesmo. Não deve existir esforço respiratório, né? Porque o paciente, isso vai alterar a pré-carga, altera o stroke volume, qualquer variação do trabalho respiratório pode contribuir muito. É justamente isso que a Jota estava falando aí agora. Se o paciente estiver entrando, etc., a gente não vai conseguir ter essa medida de forma fidedigna. Então, ele precisa, não pode ter trabalho respiratório. Os volumes devem ser em torno de 8, isso que a gente estava falando. Os volumes correntes menores, embora seja o que a gente prega, quer, né? Porque a gente precisa fazer uma ventilação protetora, mas causam mudanças pequenas na amplitude da pressão intravascular, e aí pode ocorrer falso negativo. Então, a gente precisa usar 8, ou até 12, aí, como a Jota falou, para a gente sensibilizar bem o teste. A pressão intraabdominal precisa ser normal e o tórax também. O paciente não pode estar com pneumotórax drenado, nada disso, porque senão também vai impossibilitar todas as medidas. O quarto parâmetro são as grandes veias, né? O tamanho da veia cava inferior e justamente essas variações do seu diâmetro, né? Ele também traz esses dois cálculos. O primeiro é para avaliar o índice, né? O índice de colapsidade, ele calcula o diâmetro máximo pelo diâmetro diminuído do mínimo e divide pelo mínimo. Se tiver uma variação maior do que 18%, eles serão respondedores. E usando esse outro índice aqui, multiplicando por 100, só que aqui você não divide pelo mínimo, e sim pela média. Se tiver uma variação maior do que 12%, os pacientes serão respondedores. Eu trouxe aqui uma janelinha, né, no subcostal, mostrando aqui o módulo M. Aqui a gente conseguiu cursor. Esse cursor está bem paralelo na veia cava. Então, a gente consegue, de forma acurada, trabalhar com o módulo M. E aí, ele vai justamente medir o diâmetro diastólico e o sistólico, e aí a gente pode usar aqueles cálculos, aquelas contas, para poder avaliar aquelas variações. Aqui, a gente não conseguiria, pelo cursor, fazer um corte perpendicular, desculpe, e com isso o ideal seria realmente medir pelo 2D, precisa ser aqui distalmente a veia hepática, e aí a gente, tendo essa medida, pode calcular também no maior e no menor diâmetro, né, depender da respiração e inspiração, e também usar aquelas duas formas que eu falei anteriormente. Um detalhe é que, no ponto de vista prático, o que a gente faz na UTI é avaliar, na verdade, o tamanho mesmo dessa veia cava, né? A gente faz esse cálculo aqui dessa segunda figura. Se for um tamanho maior do que 20 milímetros, né, a partir de 21 milímetros, a gente começa a perceber que, na verdade, essa veia cava está túrgida, está dilatada, e pode ser que esse paciente não seja um bom respondedor, porque ele já está expandido o suficiente. Outro índice que a gente usa de colapsidade, a gente usa uma taxa de 50%. Se ele tiver com uma colapsidade maior do que 50%, na inspiração e na expiração, significa que ele pode receber líquido, ele é fluido respondedor. Se esse índice de colapsidade for maior, significa também que essa veia cava já está mais túrgida, que seja possível que o paciente não vá se beneficiar da hidratação, da expansão volêmica. Outro índice também, outro parâmetro que eles usam, não só a veia cava inferior, mas também a veia cava superior. Só que aí a gente também parte de um princípio de que a veia cava superior não é muito bem visto na janela, no ecocardiograma transtorácico. Ele é melhor visto no ecocardiograma esofágico. E aí a gente acaba perdendo um pouco aquela facilidade que o eco transtorácico à beira-leito estava nos dando até aqui. Mas ainda assim é um parâmetro que ele é bem específico, é dos parâmetros o mais específico que tem. Então, sendo ele negativo, se ele for negativo, a gente não encontrar o valor que ele pede aqui de 36%,
33%, é a chance grande desse paciente realmente não precisar de líquido. Então, é um parâmetro que, se a gente tiver à disposição, né, estiver fazendo o esofágico, acho que vale a pena a gente lembrar dele, né, que se ele tiver uma variação de 36%, usando essa fórmula aqui de baixo, também é um bom respondedor a fluido. Vitor, pode voltar aí, Lela. Aí é um terreno que eu acredito que vocês da anestesia devem ter uma experiência interessante a compartilhar, que é a avaliação da via cava superior na predição de volemia. Para a gente, muitas vezes, não é realidade, porque quando a gente parte para um esofágico é para avaliação estrutural, não é tanto no cenário de monitorização. Porém, existe um trabalho publicado no Critical Care of Medicine, em 2017, um ano depois desse artigo, comparando delta PP, seja na obtenção de velocidade máxima de válvula aórtica, stroke volume ou VTI de via de saída do ventrículo esquerdo, comparando esse parâmetro obtido através do Doppler pulsado na via de saída do ventrículo esquerdo, a variação de colapsidade da cava inferior e da cava superior, sugerindo que a variação da via cava superior fosse mais específico na predição de volemia, embora os outros dois parâmetros citados, o delta PP ou a variação da cava inferior, sejam mais sensíveis. Claro que fica aí a reflexão de Laila, que para a obtenção dessa informação eu preciso ser um pouco mais invasivo com o doente e passar uma sonda esofágica. Mas muitas vezes esse é o cenário de vocês, né? Qual a experiência que vocês têm com esse parâmetro aí na avaliação de fluido responsividade? Nossa experiência é pequena, porque nós acreditamos que a veia cava ajuda muito pouco. Vamos separar assim em duas partes. Em utilizando as veias cava inferior e superior para avaliação da volemia, a gente dá preferência à veia cava superior por conta desse estudo e por se mostrar medidas mais reprodutíveis, principalmente da forma com que você corta. Às vezes é difícil você alinhar o modo M ali na cava inferior para poder ficar adequado, então a gente acaba utilizando mais a cava superior. Mas ainda assim, a gente evita utilizar a variação da cava para a predição a volume, porque ela se mostrou como um mau preditor para ser utilizado. Então a gente praticamente aboliu, a gente não usa na nossa prática. Especialmente na minha visão, os colegas podem dar aí, ela é apenas um substituto da PVC. Você consegue estimar a PVC através dela, e assim como a PVC não é capaz de prever responsividade a volêmica, a variação da cava também não tem essa capacidade. Então a gente utiliza muito pouco, porque eu particularmente não acredito. Vitor. Ou pode falar. Vitor, João, tudo bem? R2 do Eco também. Essa semana aí, como ia ter essa aula, eu até dei uma olhada nesse artigo e em alguns outros também, e tem um, se eu não me engano, foi publicado no Jornal de Anestesia, acho que pelo Scott Milliton, que você falou, que ele fala exatamente da questão da fluido-responsividade, da avaliação da fluido-responsividade pela via cava, e ele colocou o título de uma forma que eu achei muito pertinente. Ele coloca assim: a avaliação de fluido-responsividade pela via cava inferior. Ele coloca como sendo fácil, divertido, mas pouco provavelmente útil. É o título do artigo. Fácil, divertido, mas pouco provavelmente útil. E ele menciona, inclusive, que essa zona cinzenta que você mencionou aí, ela é grande. Para os pacientes em ventilação espontânea, seria de 73% dos pacientes vão estar nessa zona cinzenta, que não vão estar nos pontos de corte que ele coloca como extremo. E dos pacientes em ventilação mecânica, 53% dos pacientes estariam ali entre, se eu não me engano, 3% e 18% de colapsidade. Isso, assim, tentando melhorar, né, a evidência, ele foi criando esses pontos de corte que você mencionou aí da questão da zona 60, e mesmo assim o que ele encontrou foi isso. Então, realmente, a minha impressão também é essa que vocês colocaram aqui. Para avaliação de fluido responsividade, a via cava inferior não é um bom parâmetro, definitivamente. Obrigado aí pela ajuda. Deixa eu acrescentar aqui uma visão também. Assim, eu acho que PVC ou via cava superior, ela mais é uma limitante. Se ele mostrar que está bem túrgida, eu tenho certeza que eu não devo fazer volume. Agora, se está colapsando, pode ser como pode não ser fluido responsivo. Eu tenho mais essa visão aí sobre PVC ou sobre cava superior. Joga a moeda para cima que fica igual, né?
Mais ou menos isso. Continuando, então, as armadilhas, né, dessas variações das grandes veias, né, falam que a parede da veia cava é fundamental que a gente visualize, né, durante o ciclo respiratório, justamente porque a gente vai precisar medir esse diâmetro, isso aí é óbvio, né, a gente precisa medir de forma adequada. O trabalho respiratório com qualquer ventilação espontânea tem um impacto significativo na veia cava, a gente também sabe disso, então, no paciente em ar ambiente, ela perde mais ainda esse valor. É semelhante às variações do fluxo da via de saída, que a gente já falou das armadilhas também, nessa questão da respiração espontânea, não é legal, o trabalho respiratório não é legal, o volume corrente menor do que 8 também pode invalidar as conclusões sobre ser fluido responsivo ou não. E aqui a questão da arritmia já não entra tanto, porque a interpretação da veia cava e também não tem a ver com arritmia. Então, a gente pode medir mesmo em arritmia. O quinto parâmetro, que é o ventrículo direito, né? O tamanho do ventrículo direito. Ele traz, aqui a gente está vendo uma janela, o transtorácico para externar o eixo curto, um VD grande, com uma retificação aqui do septo, e aí ele traz, né, que a dilatação do ventrículo direito, esse achatamento septal, eles estão evidentes aqui e que eles prejudicam muito o enchimento do ventrículo esquerdo. Então, o olhar atento para o ventrículo direito também é um parâmetro que a gente precisa avaliar quando a gente quer falar de fluido-responsividade. Por último, entre os parâmetros, né, a elevação das pernas, a elevação passiva das pernas, que vai incrementar 10% do VTI, e se isso ocorrer, sugere fluido-responsividade. Isso aqui a gente sabe como né, o paciente está com a cabeceira elevada a 45 graus, a gente vai abaixar a cabeceira a 0 graus e vai elevar em 45 graus as pernas, e essa elevação a gente vai precisar medir exatamente antes do paciente deitar. Quando ele estiver aqui nessa primeira posição, a gente está medindo o VTI, então tem que ser uma coisa rápida, o médico que estiver avaliando isso tem que ter uma certa experiência para poder, ali no apical 5 câmeras, colocar o cursor, o pulsado e avaliar o VTI na via de saída, e 1 minuto após essa elevação das pernas, precisa medir novamente o VTI. Se achar esse incremento aqui de 10% do VTI, é um paciente que muito possivelmente está se beneficiando da expansão, né, da alíquota de volume. Algumas contraindicações também, né, dor na inclinação, paciente com dor, paciente com amputação de membro inferior, severa doença vascular periférica, aumento da pressão intracraniana também, prejudicariam aí essa avaliação. Bom, então, depois de avaliado esses parâmetros, né, ele traz, né, e aí depois o desafio volêmico, como é que vai ser isso? Ele fala que o padrão ouro é ver se após o desafio vai ter ou não aumento desse stroke volume, dá para perceber que ele é realmente o parâmetro mais importante, tem que ser imediatamente antes e imediatamente depois do desafio, preferencialmente na expiração, que foi aquilo também que o pessoal já explicou aí um pouquinho mais cedo. O período de tempo que o débito cardíaco permanece aumentado após o bolus bem sucedido, ele é pouco estudado, então eu li algo sobre 20 minutos, em algumas situações 40 minutos, então eles falam que você precisa o tempo todo estar reavaliando essa fluido-responsividade, então ao longo de um período de plantão, talvez de 2 a 3 vezes seria meio que adequado você estar olhando isso. Nem sempre é possível, né? Muitos pacientes para olhar, mas seria o ideal. E ele fala também que existem os efeitos dilucionais da administração de fluidos, né? Que, embora você está melhorando o débito cardíaco, você diminui, você faz essa hemodiluição, o oxigênio precisa da hemoglobina, né? Para circulando ali, então tem que ter cuidado com esse efeito dilucional. Rapidamente, só trazendo novamente, né, que o paciente ele pode ter prejuízos se ele não for adequado, receber aquele volume que você estiver dando,
Então, se o paciente não tiver mais aumento do VTI com aquele fluido que você está dando, você precisa interromper a administração de fluidos. E outra coisa também que ele fala é que na respiração espontânea ou na ventilação mecânica também, veia cava menor do que 21, varia com o tamanho da respiração. As câmaras cardíacas direitas não dilatadas, o septo interventricular não deslocado. Se o paciente não tiver disfunção sistólica, ou se também não tiver marcadores de aumento de pressão de enchimento, você pode ficar um pouco mais tranquilo que o paciente não vai ter o dano, não vai ter essa tolerância na administração de fluidos. Então, se já tiver um desses parâmetros, atenção, bandeira vermelha, porque pode ser que ele tenha um prejuízo de forma muito mais precoce. Esse julgamento clínico também são esses dois gráficos que o doutor Vitor já pontuou, né? Que é justamente essa penumbra da variação, mais ou menos aqui entre 10 a 14, é uma zona cinzenta, e que às vezes eles trazem é que vocês precisam usar outras modalidades de parâmetros para avaliar se aquele parâmetro que é dito mais acurado não for suficiente para lhe dar uma boa ideia da fluido-responsividade. E aqui também ele traz a curva ROC, do poder da ecocardiografia para predizer a fluido-responsividade, e que ele fala que é justamente a questão da dicotomia, né? É um jogo entre sensibilidade e especificidade, não é no ponto de maior sensibilidade que você vai encontrar o melhor julgamento clínico, nem é no ponto de maior especificidade. Ele traz esse ponto aqui ótimo, que é um ponto onde tanto a especificidade quanto a sensibilidade são moderadas. Por último, aqui ele traz esse algoritmo, é um algoritmo legal, que a gente pode usar à beira-leito, né? Ele fala que se o paciente tiver sinais de hipovolemia, né? Por exemplo, o ventrículo esquerdo pequeno, aquela área menor do que 10 centímetros quadrados que a gente viu, um ventrículo hiperdinâmico, se ele tiver taquicárdico, a fração de ejeção preservada, kissing walls, aquelas paredes se batendo, você precisa avaliar que esse paciente ele pode estar hipovolêmico, né? E aí ele pode pode ser necessário fazer um desafio volêmico nele. Esse desafio volêmico, você precisa medir o stroke volumes ou o VTI, antes e imediatamente depois dessa alíquota de volume, e aí você vai avaliar o VTI ou o stroke volume aumentar em 15%, se sim, pode fazer novos desafios volêmicos durante o curso que você está ali avaliando aquele doente, mas se não aumentou, você pode considerar rapidinho, eu acho que o fluxograma saiu aqui. Não, acho que é isso mesmo, desculpa, vou voltar. Minutinho. Eita, isso demais. Aqui. E se por acaso não tiver, né, esse aumento, então você não vai dar mais líquido, você não vai fazer mais o desafio volêmico. Aí você pensa em duas situações. É um falso negativo? Essa avaliação que eu fiz não foi suficiente, está na penumbra, vou precisar reavaliar, vou usar outros parâmetros, ou então você pode avaliar outras causas de choque para esse doente, né? E aí o eco entra como uma ferramenta excelente, porque além dele avaliar essa fluido-responsividade, ele já vai ver como é que está o ventrículo esquerdo, se tem disfunção de ventrículo esquerdo, de ventrículo direito, é um choque cardiogênico, é um tromboembolismo pulmonar, as câmaras direitas estão acometidas, é um tamponamento cardíaco, tem doença valvar associada, então ajuda muito nesse ponto. Outra coisa que ele fala, né, o outro lado se por acaso não tiver sinais de hipovolemia, naquela primeira avaliação você não viu sinais de hipovolemia, se o paciente estiver na respiração espontânea, ou arritmia, ou então o paciente tiver disfunção de ventrículo, aí você pode tentar a elevação dos membros inferiores, né? E medindo também, antes e 1 minuto após, o VTI e o stroke volume. E você pode fazer por 3 batimentos consecutivos. Se ele realmente aumentar o VTI ou o stroke volume em 15%, ele é fluido responsivo, você pode fazer o desafio volêmico. Se não, se ele não tolera, não houver essa variação, novamente, né, um falso negativo é outra causa de choque.
E se o paciente não tiver sinais de hipovolemia, mas estiver na ventilação invasiva, em ritmo sinusal, volume corrente do ventilador maior do que 8, na verdade, né? Quanto maior, melhor. Se ele precisa estar curarizado também, né? Tem outras coisas aí importantes nessa avaliação. Não tiver disfunção ventricular, aí você pode avaliar a variação respiratória lá do fluxo aórtico, usando também a velocidade de pico, VTI, stroke volume, e as variações também de veia cava, né? Veia cava maior do que 12, usar aquele cálculozinho que a gente já falou anteriormente. Se sim, se houver essa variação, é um paciente de fluido responsivo. Se não houver, novamente, avaliando sempre outras causas. E concluindo o último slide, é justamente isso, né? Que a gente falou que se o ventrículo for pequeno, hiperdinâmico, com veia cava pequena, isso sugere significativa hipovolemia, atentar para a necessidade de desafio volêmico. Em paciente chocado, sem sinais de hipovolemia, esses índices dinâmicos de fluido-responsividade são suficientes para avaliar, né? Para poder começar a fazer as alíquotas de volume. O eco ele pode dar informações adicionais da causa das doenças, mesmo que ele não tenha uma boa resposta, uma boa variação com a alíquota de volume, você tem que pensar que o eco é uma ferramenta de excelente acurácia que vai nos abrir outros caminhos para suspeitas diagnósticas, né? O eco também vai informar sobre os perigos do excesso de líquido, do fluido extravascular, né, faz escape para terceiro espaço, piora a pressão de enchimento, o paciente pode evoluir com edema agudo de pulmão. E quando interpretar esses achados do eco, existem limitações da técnica mesmo, né? Que você também precisa ficar atento e individualizar para cada paciente. Você não pode avaliar o eco, apesar de ser uma ferramenta sensacional, você precisa individualizar para cada paciente, para não ver só o exame, mas contextualizar como um todo. É mais ou menos isso. Obrigada. Parabéns, Laila, pela apresentação. Ô, Vitor, mas eu queria fazer uma pergunta final aí. Eu queria que Antônio Jorge nos ajudasse com essa resposta. Antônio Jorge, você está aí? Tô aqui, ligado. Depois da discussão desse artigo, eu vou fazer uma pergunta. O eco realmente serve como ferramenta de avaliação de fluido responsividade? Quer responder, Jota? Rapaz, claro, serve muito. É uma ferramenta... na verdade, a gente muito adaptado a gente está sempre em cirurgias, né, que a gente faz a monitorização invasiva, a gente está sempre fazendo um cotejo, uma comparação, né, entre aquilo que a gente tem, que é a variação de pressão de pulso, a gente tem nos nossos módulos, né, que a gente usa bastante para tomada de decisão também, e quando a gente está com cateter de Swan-Ganz, como recentemente a gente teve, e terminou que não passou o eco juntamente com ele, mas a gente está sempre confrontando, né, o eco com outras medidas e realmente ele ajuda bastante, né? As medidas de diâmetro diastólico final ou de área diastólica final no eixo curto, transgástrico, ajudam bastante. Variação de VTI, né? Recentemente eu fiz aí, até cataloguei isso aí como a avaliação de VTI bateu certinho num dado momento na cirurgia, não me lembro qual foi, mas foi uma cirurgia que a gente precisou invadir aí, e de fato bateu certinho. Fiz as contas na mão, mas bateu certinho lá com o monitor. Então, de fato, ajuda. Eu só queria aproveitar que já estou com a palavra para poder eu já fazer uso dela. Laila, parabenizar a Laila, realmente é realmente um assunto muito interessante, muito empolgante. Ela pegou um artigo desafiador e mandou bem, mandou super bem, muito bem mesmo. Tá de parabéns. Eu, apesar de ser um assunto que parece realmente fácil, simples, a gente tem algumas medidas que são meio que imediatas, né? Mas requerem um entendimento de fisiologia da relação coração-pulmão, né? E dentro desse... Laila, se você puder, aquele slide que você colocou, o VTI junto com a variação de respiração, você pode mostrar aí que Laila explicou muito bem, eu só queria colocar só um pitfall dessas avaliações, uma armadilha, né, como a Laila bem traduziu, não sei se você consegue projetar aí.
Você tem o VTI variando, você tem a variação de pressão na via aérea. Aquele ali que explica a fisiologia. Né? Não sei se já está projetado, não estou vendo. Esse aí é o do interação pulmão-coração? Isso, então. Lá ela explicou muito bem, mas assim, eu quero enfatizar o seguinte aí, tem uma coisa que às vezes a literatura não mostra muito, a gente esquece, e há uma situação de falso positivo para essas medidas dinâmicas de variação de débito cardíaco, para medidas de variação, seja pelo stroke volume, seja pela delta PP, seja pelo delta VPIC ou delta VTI. Aqui nessa situação, como vocês veem aí, na fase inspiratória, vou me permitir só repetir aqui rapidamente, na fase inspiratória, o fenômeno que acontece é um aumento da pressão alveolar. Então, o alvéolo está interposto com capilares, né? Então, para a gente não esquecer isso, o alvéolo está interposto por capilares. Quando esse alvéolo ele enche na fase inspiratória, ele comprime. Ele fala que quem definiu isso na década de 80 foi um anestesista chamado Aziel Perel. Ele estava no laboratório de hemodinâmica sangrando cães, ele sangrava e depois repunha a volemia. Aí, nessa reposição de volemia, ele estava medindo o cateter Swan-Ganz, ele descobriu que variava o stroke volume. Ele fez, opa, tem alguma coisa, acabei de descobrir uma coisa. Foi o cara que cunhou isso aí. Aí publicou na Anestesiose na década de 80. Então, quando está em uma situação de volemia e está na fase ascendente da curva em que você estende o alvéolo, você está fazendo um squeeze, como ele chama, de todo o capilar pulmonar. Esse squeezing faz com que você jogue dentro do átrio esquerdo, pelas pulmonares, algo em torno de 100 ml de volume, né, da volemia. É mais ou menos quanto se computa na volemia, quando você enche o alvéolo nessa situação. E aí, esse 100 ml, então, nesse momento que você está na fase inspiratória, você tem uma queda do débito cardíaco direito, né? Então, porque você aumenta a resistência da circulação pulmonar. Essa queda do débito cardíaco que você está tendo, de fato, na fase inspiratória, ela só vai se refletir na curva de pressão de pulso ou na variação do volume sistólico 2 ou 3 batimentos depois da fase inspiratória. É o delta down. O delta up, você vê um aumento da pressão da amplitude de pulso. Porque do lado esquerdo, quando você aumenta a pressão alveolar, você melhora a performance do ventrículo esquerdo. Então, essa é a relação de coração ao pulmão. Fase inspiratória, aumenta a pressão intraalveolar, você piora o VD e melhora o VE. É isso que acontece sempre. Então, aumentou a pressão intrapulmonar, piorou o VD e melhora o VE. Essa melhora do VE você vê primeiro, que o VE ele se reflete primeiro na curva de pressão de pulso. Dois ciclos cardíacos depois, tanto que você vê na fase expiratória, a Laila pode mostrar aí, você vê uma queda do débito cardíaco, né? Você vê aqui 1, 2, na fase inspiratória que você tem um aumento da amplitude, então isso é chamado retardo de trânsito. Então, o que vai? Por que eu estou dizendo isso? Essa é a fisiologia da variação de pressão de pulso, que é a subtração da pressão máxima menos mínima sobre a média aritmética. E isso é para tudo, stroke volume, delta VPIC, delta VTI, etc. O que acontece? Se o paciente tem corpo pulmonar ali, se ele tem insuficiência de VD, se ele tem hipertensão pulmonar, ele aparentemente vai parecer ser fluido responsivo, porque o VD está sempre atrasado. Então, se você for fazer um delta PP em quem tem corpo pulmonar e quem tem hipertensão pulmonar, ele aparentemente será fluido responsivo. Essa é algo que raramente se cita, e esse artigo não cita isso como um pitfall. Eu só quero citar isso, que isso é uma coisa que a gente vê na prática. Então, cuidado com os doentes com hipertensão pulmonar e que tem uma performance ruim de VD, porque eles aparentemente vão ser fluido responsivos, certo? Eu acho que essa é o que eu queria mostrar aí, e isso a gente não esquece. E na ventilação espontânea, ao contrário, né? É a imagem espelho disso aí. Então, se a gente lembrar disso, expandiu o pulmão, jogou sangue dentro do lado esquerdo. O lado esquerdo melhora a performance do VE, você vê primeiro o VE do que o VD. O VD chega sempre atrasado, chega depois, 2 ou 3 batimentos depois. Você só vai ver na fase expiratória. Por isso, você interpõe ou com capnografia, ou aí a capnografia que está mostrando, só engano. Não, é a pressão média de via aérea. Tem PCV aí. Mas é isso, era isso que eu queria dizer aí. Parabenizar mais uma vez Laila, parabenizar Alexandre. O artigo foi muito bem selecionado, excelente. Uma baita revisão e muito completa. Isso aí. Obrigada. Alexandre, Vitor, a palavra está com você aí.
Pronto. Eu queria parabenizar a Cárdio pela escolha do artigo aí, muito bom, excelente discussão. Laila, muito boa a sua aula. Parabéns, muito didática, falou as coisas muito bem. Eu tinha uma série de comentários aqui, mas eu separei 3 que eu acho mais importante por conta do tempo. É importante a gente ter em mente assim, 2 conceitos importantes. Fluido responsividade não é sinônimo de precisar de fluido. Então, não é porque o paciente tem parâmetros de fluido responsividade, sei lá, um DJPP de 20, que ele deve receber volume. Isso aí tem várias outras nuances que a gente tem que avaliar para ver se a gente deve ou não fazer volume naquele doente. Esses parâmetros de fluido responsividade dizem para a gente aquilo que o Lala falou na aula. Em recebendo volume, o débito cardíaco deve aumentar, mas não necessariamente ele precisa receber isso. A gente vê isso o tempo todo em anestesia, cirurgias abdominais de grande porte, que se você ficar fazendo fluido, vai demasiar anastomose, vai ter complicações ruins. Ligado a isso, a gente ter a ideia de que o compartimento venoso ainda é uma incógnita para a gente. A complacência do sistema venoso, a gente não tem, por enquanto, nenhuma forma de medir. Em anestesia, a gente mexe nisso demais. Você faz uma peridural torácica com 20 ml de lidocaína, acabou a complacência venosa, aumenta muito. Você vai parecer que todo paciente que faz peridural precisa receber 3.000 ml de volume. E isso não é verdade. Então, esse é um conceito que a gente precisa ter em mente. O outro é um convite aí. Nesse artigo, ele cita a questão da área diastólica final de 10 centímetros quadrados. Todo artigo que fala sobre eco, up-to-date, tudo, traz essa informação. E eu fui puxando a linha de onde vinha essa informação. A evidência é muito fraca. É um estudo observacional com menos de 50 pacientes que determinou esse valor. E veja que esse estudo é reproduzido. Então, a gente vai construindo conhecimento com base numa informação relativamente fraca. A gente acaba usando na prática. Então, esse valor de 10 veio muito próximo do nada. Então, é um convite à cardiologia. E eu acho que a gente pode pesquisar sobre isso e, com certeza, a gente publica muito bem. E o outro é uma pergunta que eu queria fazer, especialmente para Alexandre. A anatomia da via de saída do VE com o eco 3D mostrou para a gente que raramente ela é cilíndrica. Na maioria das vezes você tem elipses e outras formas. Então, aquela medida que a gente faz ali da via de saída tem uma chance de erro muito grande. É muito inacurada e vai ser uma medida que vai ser elevada ao quadrado. Então, isso pode dar muito erro para a gente. Então, eu queria saber de você, Alexandre, qual a opinião de você sobre a incerteza dessa medida na nossa prática e o impacto disso no uso do débito cardíaco pelo eco. Na verdade, a fórmula tenta simplificar para uma obtenção de uma medida linear mais objetiva, mas, de fato, como você colocou, com o advento da angiotensina, do eco 3D, a gente entendeu melhor o comportamento da via de saída do ventrículo esquerdo e, de fato, raramente ela é cilíndrica. Na maioria das vezes, assume um formato mais próximo de uma elipse, né? Mais próximo. Mas até mesmo esse formato de uma elipse não seria de uma elipse perfeita. Então, com o eco 3D, eu consigo, de fato, me aproximar de uma área mais representativa, calculando até mesmo por uma avaliação de planimetria direta a área. Ou seja, ao invés de eu estimar a área através de uma fórmula, assumindo que a via de saída do ventrículo esquerdo tem um formato pré-estabelecido, porque não tem esse formato tão pré-moldado em formato, por exemplo, circular, né? Não tem. Então, eu consigo fazer uma avaliação mais direta, fazendo uma planimetria da via de saída do ventrículo esquerdo. Isso seria, para o cálculo do débito cardíaco, o ideal. Esse seria um formato ideal. O cálculo da medida diária é feito através do eco 3D e, somado a essa informação, a multiplicação pelo VTI da via de saída do ventrículo esquerdo, calculando assim o volume, já que o volume é a área calculada pelo eco 3D de forma direta e multiplicado pelo VTI de via de saída. Eu acredito que, para a estimativa do débito cardíaco, estaríamos, nesse contexto, mais próximo de uma avaliação um pouco mais acurada. Essa é a minha impressão, Vitor. Eu digo isso assim porque, na minha prática, eu, digamos assim, me abracei com incerteza e eu não meço mais. Como a gente vai fazer medidas consecutivas? E eu parto do princípio que aquela via de saída não vai mudar de tamanho, eu me baseio no VTI.
Então, Na dinâmica, muitos anestesistas usam só a VTI, né? A VTI. Então, Porque, na verdade, ali fica um fator de confusão e o que você vai, na verdade, estar mensurando é o VTI. E esse fator de confusão, como Laila bem colocou, é elevado ao quadrado, né? Exatamente. Então, você tem... É algo significativo na estimativa do débito cardíaco, por exemplo. Então é só isso, porque às vezes conversando com os colegas assim, eu mesmo parei de medir. Eu não sei se é o certo. Interessante, Vitor, que quando a gente tem a oportunidade de avaliar uma válvula aórtica que tem uma doença estrutural e que o esofágico eventualmente possa contribuir para melhor entendimento do que está acontecendo com essa válvula, isso também é uma verdade, por exemplo, a estenose aórtica, né? Onde para o cálculo da estenose aórtica você pressupõe que essa mesma via de saída assume um formato cilíndrico e você estima a área valvar assumindo essa ideia pré-estabelecida. No Eco 3D eu consigo reconstruir todo o complexo aórtico, não só a válvula, mas também a via de saída do ventrículo esquerdo, e aí me permite fazer uma avaliação por equação de continuidade, estimando a válvula aórtica, a área da válvula aórtica, assumindo um diâmetro realizado de forma mais direta, através de uma avaliação linear, ou ao invés de fazer uma equação de continuidade utilizando a planimetria da via de saída para estimar uma equação de continuidade mais precisa, eu posso também fazer uma planimetria da válvula aórtica 3D. Isso se mostrou melhor do que, por exemplo, a fragilidade de uma planimetria valvar aórtica pelo eco torácico, que é uma coisa que a gente não faz, porque a gente sabe que tem uma reprodutibilidade muito ruim. Então, para a avaliação de estenose aórtica, só para discutir esse conceito da avaliação do diâmetro da via de saída pelo Eco 3D, ou a gente utiliza uma estimativa de equação de continuidade com o diâmetro da via de saída medido de forma mais direta pela planimetria, estimando a equação de continuidade, ou a gente faz uma planimetria direta da válvula aórtica pelo Eco 3D. Então, o Eco 3D tem realmente acrescentado muita informação, e isso também ocorre na avaliação do melhor comportamento da via de saída para a estimativa do débito cardíaco. Agora, só um detalhezinho. Às vezes, na cardiologia, a gente usa muito, às vezes, 1 ou 2 vezes ao dia, um paciente mais crítico, que a gente precisa avaliar o stroke volume, o débito cardíaco. Muitas vezes, o primeiro ecocardiografista fez aquela medida, né, da via de saída, e a gente tenta justamente ficar pegando as variações de VTI, sem mudar aquela medida da via de saída, porque como a gente vai ver a variação e vai comparar uma anterior com a posterior, então eu acho que acaba de forma meio que prática usando mais o VTI mesmo, porque aquela medida fica fixa, não muda, e aí consegue ser mais fidedigna para avaliar os parâmetros do paciente. Ô, Alexandre. Oi, Márcio. Tudo bem? Boa noite. Eu queria parabenizar a Laila, que foi minha médica, inclusive, lá na emergência, né, Laila? E deu essa aula aí fantástica, excelente. Acho que já houve comentários suficientes, mas, assim, eu gostei muito dela ter trazido o conceito. O Vitor talvez já saiba até o que eu vou falar, mas esse conceito do retorno venoso, né, como determinante principal da variação do volume sistólico, dessa fluido-responsividade. Porque a gente, às vezes, fala muito em volemia, a gente não mede a volemia, mas mede o retorno venoso, e a volemia é um dos determinantes, e é uma das ações que a gente mais faz, estar buscando corrigir a volemia. E esse conceito aí que Vitor já fortaleceu, de que essa responsividade a fluidos ela é um parâmetro normal, mas que ele será anormal quando você suspeita que tem uma queda de retorno venoso, e essa queda de retorno venoso, principalmente, está contribuindo para um débito cardíaco inadequado, uma perfusão inadequada, ela merece um caminho de correção, exceto as situações que a JI já pontuou, como pacientes de epiocístio, pacientes que têm corpo monário. Mas, assim, é bem importante esse conceito, porque em anestesia, a gente, às vezes, corrige o retorno venoso corrigindo o tônus vascular, como o Vitor falou, né? Então, e muitas vezes a busca por corrigir com volume, você acaba aumentando a água corporal total, né? Que é um efeito deletério daquela curva que a gente tem de controle volêmico, onde você tenta transitar individualizando cada paciente
entre o que seria uma hipovolemia e um estado que ele chama de hipervolêmico, mas que, na verdade, é um estado de aumento da água corporal total. Então, assim, eu gostei muito dessa sua introdução. A parte de eco eu não vou me atrever, que tem aí Alexandre, Vitor, a Jota, acho que o Rodrigo está aí também, outros cardiologistas, ecocardiografistas. Eu estou um anestesista cardíaco em desuso com esses caras aí, com esses caras aí do eco, viu? Mas, enfim, mas ainda faço meus comentários assim, com muito cuidado aí, porque a Jota está afiado demais. Mas, enfim, esse comentário, elogio, parabéns. Vitor, eu acho que é isso. Laila, de parabéns pela apresentação, agradecer a presença de todos. Tivemos cerca de 50 pessoas participando da sessão, viu, Vitor? Então, parabéns a todos aí pelo esforço para a gente manter essa tendência aí pela busca de excelência que é característica do nosso serviço, viu? E obrigado, Adriana, aí, por fomentar esse encontro. Obrigado pelo convite também. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Cardiologia nos honra sempre com essa parceria, é muito produtiva e com certeza vai continuar trazendo bons frutos para a gente. Obrigada, pessoal. Boa noite.